E aqui hoje você vai aprender tudo sobre consórcio. A gente separou a melhor administradora de consórcio que vai te dar mais ferramentas para você conseguir a sua contemplação mais rápido. E aqui eu vou explicar um pouco mais de como fazer um consórcio a título de investimento. Então, hoje, a HS Consórcio é uma empresa do Grupo Erval. Então, além de ser regularizado pelo Banco Central, também é uma empresa do Grupo Erval, onde vai ter mais de 30 empresas dentro dela. Um exemplo é a iPlace, que é a única autorizada da Apple. Então, você tem a segurança de fazer qualquer investimento onde você não vai perder dinheiro. Simplesmente é impossível você perder dinheiro investindo na HS Consórcio. Na HS no Brasil, são mais de 900 corretores ativos, é a empresa líder de mercado no segmento imobiliário e com mais de 2.500 contemplações mensais no último mês, com 360 mil clientes ativos. Todos esses dados você pode entrar lá no site do Banco Central, que você vai pesquisar lá em ranking de reclamações de consórcio do Brasil, e você vai ver que a HS Consórcio é a empresa que menos tem reclamação e tem 360 mil clientes ativos com mais de 33 anos de mercado. A HS Consórcio está no mercado desde 1993. Hoje, a HS Consórcio ela é uma administradora fiscalizada pelo Banco Central, pelo Grupo Erval, e é a empresa que está atuando no segmento de consórcio há mais de 33 anos. Então você tem a segurança do Banco Central, você tem a segurança do Grupo Erval e você também já tem a segurança de uma empresa que já está há 33 anos atuando no mercado. Então hoje, o setor de consórcio, todo mundo está falando para Massal, alavancagem financeira, alavancagem patrimonial. E aqui eu vou te ensinar a fazer a alavancagem patrimonial de um jeito simples, de um jeito que caiba no seu bolso, tá? Então, do consórcio tradicional à inteligência financeira. Por que consórcio? O consórcio é sem juros. Então, quando você adquire um imóvel, adquire um veículo através de consórcio, você não precisa pagar juros. Você vai pagar apenas uma taxa de administração. Então vai ficar muito mais barato para ti. E nos planos de consórcio, a parcela fica num prazo bem inferior do que um financiamento. No caso de um imóvel no financiamento, você compra um imóvel, paga 3 imóveis em 35 anos, 360 meses. No consórcio, você compra um imóvel, paga uma taxa de administração de 22% sobre o valor do imóvel, só que você paga essa taxa de administração em 15 anos. Então você consegue pagar menos e um prazo de tempo muito inferior. O conceito tradicional: compra de casa, compra de veículo e compra de moto. Só que aqui no método Shark a gente utiliza o consórcio como uma ferramenta de alavancagem. Então, para ter uma ferramenta de alavancagem, você precisa de 2 cenários. Você precisa de uma parcela baixa e de uma contemplação mais rápida. E a gente vai ter 2 soluções para você. A primeira solução veio em 2006, há 20 anos atrás, a gente criou a meia parcela até a contemplação. Então você vai pagar metade da parcela e metade da taxa de administração até a sua contemplação. Após a sua contemplação, você paga a parcela integral e a parcela que ficou... Gente, vocês me atrapalham demais com essa... Muito. Assim, deixa eu voltar. Então, no conceito tradicional, você compra uma casa no consórcio, você paga apenas 20%. No conceito tradicional, você compra uma casa e você vai investir apenas 22% de taxa de administração, diferente do financiamento, que você vai pagar 3 casas no final de 30 anos. No consórcio, você paga apenas 22% em 15 anos. Um veículo, você vai conseguir uma parcela muito menor no consórcio do que no financiamento, porque o financiamento ele é até 60 meses e o consórcio você consegue fazer um prazo de 120 meses. Lembrando que no veículo você vai pagar 2 veículos no final e no consórcio você vai pagar apenas uma taxa de administração de 15%. E no caso de moto também, você pode comprar motos de até 10 anos de uso, veículos até 10 anos de uso, sem problema nenhum, na sua agência, em qualquer lugar. Você pode escolher qualquer carro ou qualquer moto que você vai fazer o faturamento desse carro, você vai fazer o faturamento desse imóvel, esse carro e essa moto.
Ele vai ficar alienado na administradora de consórcio, que seria na HS Consórcio, e você iria pagando as parcelas. Quando você terminasse de pagar, o veículo ficaria como um patrimônio para ti. A meia parcela foi uma coisa que a gente criou há 20 anos atrás. A HS Consórcio é pioneira na meia parcela. Então, para você ganhar dinheiro com consórcio, investir em consórcio, você precisa de estratégia. E tem que ser um consórcio de alavancagem. E um consórcio de alavancagem tem que ter duas coisas. Primeira coisa, uma parcela baixa, que você não vai descapitalizar. Então, o mínimo que você conseguir descapitalizar para contemplar um consórcio melhor e mais possibilidades de contemplação, que seria não depender de sorteio. Porque a partir do momento que você entra no consórcio e depende do sorteio, você pode ser a última pessoa a ser contemplado. Então, a gente tem a solução para essas duas coisas. Então, a meia parcela nada mais é do que você investir metade da parcela e metade da taxa de administração até a contemplação. E nós somos pioneiros nesse mercado, estamos há 20 anos e até hoje não tem nenhuma outra administradora de consórcios que atua na meia parcela e na meia taxa de administração. Após a contemplação, você vai poder pagar essa meia parcela descontada do crédito ou até mesmo dividir ela no prazo restante. Então aqui você pode utilizar o consórcio tanto para aquisição, quanto para poupança, como para investimento. E aqui a gente vai abordar um pouco sobre como você utilizar essa carta de crédito para investimento. Então aqui, lembra a segunda coisa do consórcio de alavancagem? Você quer ser contemplado rápido. E para você ser contemplado rápido, você pode estar utilizando um lance de 30% da sua própria carta de crédito e nós vamos te dar 6 formas de você contemplar. Essas 6 formas são: você vai conseguir uma rentabilidade, lucro, alavancagem financeira, previdência, poupança e alavancagem patrimonial. Então, quanto mais rápido você conseguir essa contemplação, melhor é para você e melhor é para a nossa empresa também, porque o nosso objetivo aqui é fazer você ganhar dinheiro. Então, o lucro da carta contemplada, você pode ter um retorno elevado apenas pelo fato de ter contemplado a carta e vendendo a carta contemplada. Aqui é um exemplo de uma carta de R$500 mil. Uma carta de R$500 mil hoje, você vai estar investindo na meia parcela R$ 1.397,50. Aqui é um exemplo contemplando no primeiro ano. Contemplando essa carta no primeiro ano, você investiu R$ 16.772, você vendeu a carta aqui para a gente no método Shark por R$100 mil e teve de lucro R$83 mil, sendo uma rentabilidade mensal de 25,76% e um retorno de 496% sobre o capital investido. Contemplando essa carta, no mês 24, no segundo ano, você vai ter um rendimento da sua carta de crédito de R$30 mil, porque todo aniversário do seu grupo você tem um retorno sobre INCC, aqui a gente colocou um retorno de 6%, que é a média dos últimos anos. Você vendeu a sua carta no método Shark por R$116 mil e lucrou R$81.448, tendo uma rentabilidade mensal de 8,87% com um retorno de 237% sobre o capital investido. Contemplando essa carta no mês 36, você vai ter investido R$53.397, vai vender a carta para a gente por R$129 mil, aqui você investiu algo em torno de 10% da sua carta até a contemplação, você vendeu a carta para a gente em R$75 mil e vai ter uma rentabilidade mensal de 4,44% e um retorno de 142%. Então, aqui, contemplando a sua carta em 36 meses, você vai ter investido 10% do valor do seu crédito, que é R$561 mil. Você vai vender a carta no método Shark por R$129 mil, vai ter de lucro R$75.602 e uma rentabilidade mensal de 4,44%. Todos os nossos clientes aqui, a média de contemplação para os nossos clientes que não atrasam a parcela é de 12 a 36 meses. Então, dentro dessa média aqui, você consegue ter um bom lucro e consegue se planejar. Mas a gente vai te dar a solução do início, do meio e do fim, o que você pode fazer com essa carta de crédito. Contemplando no mês 48, a sua carta ela já teve
um retorno de R$ 95.000. Você investiu 73 mil, vendeu a carta para a gente por 143, uma rentabilidade mensal de 2,59% e um ROI de 94%. Contemplando a parcela no mês 60, aqui você já não tem mais aquela opção de venda, porque não faz sentido para você vender. Então, o que a gente indica seria você utilizar esse crédito atualizado de R$ 631 mil e comprar um imóvel. Adquire um imóvel cujo aluguel pague as parcelas. Então, a partir do mês 60, já é muito mais lucrativo para você adquirir o imóvel do que vender a carta contemplada. Nesse cenário, você pode estar fazendo uma locação a 0,5%, que já vai te ajudar a pagar as parcelas, que no cenário de comprar um imóvel de 631 mil, vai faltar 160 parcelas de 4.720, você vai alugar a 0,5%, que vai ser um aluguel de 3.150, e você vai desembolsar apenas do seu bolso R$ 1.570. E aqui você vai ter desembolsado até a contemplação R$ 94.549. Essa parcela que você está tirando, desembolsando do seu bolso mensal, vai dar um total de 251. Você vai ter um custo total de 32% do valor do seu imóvel, que seria R$ 345 mil para ter um imóvel de 631, que vai estar valorizando para você todos os anos, porque o imóvel a gente sabe que ele sempre valoriza. No final do plano, quando você quitar o consórcio, esse imóvel ele já vai estar valendo mais do que R$ 1 milhão e vai te gerar uma renda passiva de 5.375. Só que a gente pode ser um pouco mais... A nossa expertise no mercado, a gente consegue estar alugando ou cadastrando o seu imóvel que você adquirir no Airbnb. No Airbnb você consegue ter uma rentabilidade muito melhor, de 0,8% a 1% ao mês. Nesse instante, você não precisa mais desembolsar dinheiro do seu bolso. Por quê? Você vai adquirir um imóvel de 631 mil reais. Você vai ter um aluguel de 6.300 e você vai ter um lucro de 1.580. Então, você vai ter investido 94.549 para ter um imóvel de 1.075. E quando esse imóvel estiver quitado, você vai garantir uma renda passiva, que é um aluguel para sua aposentadoria de 10.750. E aqui você vai conseguir aumentar o seu patrimônio investindo principalmente em estúdios. Então você pode comprar 2 estúdios, 3, 4, 5, 10 estúdios com a mesma carta de crédito. Então você pode hoje pegar uma carta de crédito de R$ 1 milhão e comprar 5 estúdios de 200 mil sem problema nenhum. Poupança / previdência. Vamos supor que você não quis vender a carta e você não quis comprar um imóvel. Você também tem a opção de deixar essa carta aplicada. Aqui eu já fui um pouquinho mais longe. Uma carta de 500 mil, meia parcela de 1.397, um reajuste anual de 5%, uma simulação de contemplação em 90 meses. Então a gente investiu R$ 148 mil para contemplar essa carta de crédito. O crédito de 500 mil atualizado em 90 meses, você vai ter uma carta de crédito de R$ 700 mil. Se você deixar essa carta aplicada aqui conosco, ela vai ter um rendimento de 1% ao mês. Em 3 anos, ela vira R$ 1 milhão. Então você pode estar contemplando o seu consórcio e utilizando ele daqui a 3 anos, ou até mesmo pegando o dinheiro no final. Então é uma estratégia para você chegar no primeiro R$ 1 milhão em 120 meses, em 10 anos, investindo apenas R$ 1.397. Então a regra do jogo, vencimento todo dia 10. Então se você quer participar das modalidades de contemplação, você precisa pagar sua parcela em dia. Tá? Então quem não paga dia 10 não participa. Não acumula, todos os meses nós vamos ter mais de 3 mil contemplações mensais. E aqui tá as formas que você pode ser contemplado. HS Consórcio e Shark Investimentos no método Shark, os nossos grupos exclusivos, eles vão ter 6 modalidades de contemplação. Isso você vai ter só no método Shark, porque em qualquer outro consórcio que você conhece,
ou qualquer outro consórcio de banco, você não tem essas modalidades. Que essas modalidades são modalidades exclusivas em grupos exclusivos para investidores que desejam alavancar o seu capital e desejam uma contemplação mais rápida. Então, o que a gente criou como solução? A gente vai deixar você ofertar 30% de lance da sua própria carta de crédito. Só que você vai ter 10 vezes mais chance de ser contemplado. Então a gente vai liberar uma cota para o sorteio e 10 cotas todos os meses através do lance fixo. Significa que as 10 pedras mais próximas da pedra sorteada são contempladas e no outro mês, assim por seguinte. Então você também pode ser contemplado. Não, é mais comum. Então vamos lá. Então, no método Shark, nós temos grupos exclusivos que você vai conseguir a sua contemplação mais rápido do que em consórcios bancários. Por quê? No consórcio bancário, você vai disputar através de uma cota por sorteio. Aqui nos nossos grupos a gente consegue liberar uma cota por sorteio e mais 10 cotas através do lance fixo. O lance fixo é um lance que você pode tirar 30% de lance da sua própria carta de crédito. Então, no lance fixo, você vai ser contemplado por aproximação. Ou seja, se você tiver entre as 10 pedras mais próximas do sorteio, você é contemplado através do lance fixo. E para te ajudar, se você é um cliente adimplente, aquele cliente que não atrasa a parcela, você pagando 6 meses consecutivos em dia, nós aumentamos a sua chance de ser contemplado, porque você vai poder ofertar um lance fidelidade, onde a gente vai liberar também mais 10 cotas ali, só para os clientes que estão 6 meses em dia. Então, a gente vai liberar cotas pelo sorteio, vamos liberar cotas pelo lance fixo e vamos liberar cotas pelo lance fidelidade, onde a gente vai colocar só quem tem 6 meses em dia. E a gente começa seguindo nessa linha. Então, para a gente contemplar os nossos clientes numa média de 18 a 36 meses, a gente precisa que os clientes não atrasem a parcela. Por quê? Uma parcela em atraso, você volta no fixo. Então isso é muito importante você entender. Se você tem todas as parcelas em dia, você tem mais possibilidades de ser contemplado e a sua contemplação mais rápida vai te dar um patrimônio e vai te dar um lucro muito melhor. Então aqui a gente também tem um lance de fidelidade de 18 meses e o tradicional, que é o lance livre, onde você pode utilizar o seu veículo como lance, tanto para contemplar imóvel e veículo. Você pode utilizar lote como lance, casa como lance, FGTS como lance. Você pode estar utilizando o embutido mais dinheiro de recurso próprio. Então a gente consegue te dar uma consultoria personalizada para que você precise, caso você precise contemplar essa carta de maneira imediata. Mas se for a título de investimento, a gente indica contemplar dentro dessas modalidades, investindo apenas meia parcela. Então, só para vocês terem um pouco de noção, no sorteio, 10% atrasa a parcela e não participa. No lance fixo, você já exclui 30% do grupo, porque tem pessoas que não ofertam lance porque elas desejam fazer para aposentadoria. No fidelidade, excluindo as pessoas que já foram contempladas e excluindo todos os clientes que estão em dia, você vai participar com 30%. Então o que significa isso? Num grupo de 1.000 pessoas, vão ter 300 pessoas que estão em dia no lance fidelidade e vão sair 10 cotas. Então você vai ter uma chance em 30 de ser contemplado. Então a sua chance é muito alta. E no fidelidade 12 meses, você vai disputar no grupo de 1.000 pessoas com apenas 150 pessoas. Então você vai ter todos os meses uma chance em 15 de ser contemplado se o grupo sair 7 cotas no mês. E nós temos grupos aqui que liberam 10, 15, até 20 cotas no mesmo mês. E no fidelidade 18 meses, você vai disputar no grupo de 1.000 pessoas com apenas 100 pessoas, tendo assim uma chance maior de ser contemplado. E para você participar dos grupos de fidelidade, é só você não atrasar a parcela. Você não precisa dar entrada, você não precisa ter lance, você não precisa ter FGTS. Você precisa ver qual valor que você consegue iniciar e ter a disciplina financeira de não atrasar nenhuma parcela. E dentro dessa linha do tempo nossa, a gente tem o
você pode estar vendendo a carta contemplada, você pode deixar ela aplicada, rendendo 1% ao mês, ou você pode estar adquirindo imóveis para assim aumentar o seu patrimônio. Então, 7 em cada 10 brasileiros não conseguem guardar dinheiro. Então, se você utilizar o método Shark, utilizar o consórcio como uma ferramenta para você guardar dinheiro, a gente tem planos aqui a partir de R$ 341 por mês para imóvel e R$ 261 por mês para veículo. Então não é desculpa, você consegue sim utilizar o consórcio como poupança. A maioria dos brasileiros aposentados recebe um salário mínimo por mês. Então se você entrar no método Shark hoje, a gente vai te fazer ter um retorno muito superior a um salário mínimo por mês daqui 15 anos. Porque o nosso processo ele é muito claro, muito simples e muito rentável para todos os nossos investidores. 90% dos brasileiros não guardam dinheiro para aposentadoria. Então, você tem uma oportunidade aqui de criar um boleto do bem, um boleto que você vai pagar para você mesmo e que vai te garantir uma aposentadoria para daqui 5, 10, 15 anos. A febre das apostas. Hoje no Brasil, 63% das pessoas não investem, as pessoas ainda estão investindo dinheiro na poupança. Jogo do tigrinho, pessoas investem muito em apostas, jogos do tigrinho, ainda temos poucas pessoas que investem em ações e tudo mais, e aqui a gente, com o método Shark, você não precisa estudar, você não precisa ser superior em economia, em finanças, em administração, nós fazemos toda a gestão para você, nós escolhemos a cota, nós ofertamos o lance e te ajudamos nas 3 linhas. Você quer aplicar o dinheiro? A gente aplica. Você quer vender a carta contemplada? A gente compra. Você quer adquirir o imóvel? A gente faz a gestão tanto da aquisição quanto também da rentabilidade do aluguel que vai poder te dar no futuro. E você tem, investindo aqui conosco no método Shark, você tem segurança, rendimento e liquidez. Então é um negócio 100% seguro, é um negócio que você vai ter um rendimento superior a qualquer outro investimento que você vai fazer e é um negócio que vai te dar liquidez, porque a gente tem um mercado de cartas contempladas onde toda carta contemplada a gente garante a recompra dela na sua mão. E muito obrigado. Se você quiser saber um pouco mais, quiser uma consultoria personalizada, é só entrar em contato aqui conosco que você vai ganhar 15 minutos, de 15 a 30 minutos de mentoria gratuita para você fazer o que você precisa. Se você tiver interesse em ter uma consultoria gratuita, é só entrar em contato aqui com o nosso suporte que vamos agendar o melhor horário para criar uma operação estruturada e personalizada para o que você precisa. Foi muito obrigado e acompanhe nós nos próximos vídeos.